Ô glória! Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Diz assim Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Aqui o Senhor Jesus, ele chama a atenção de Jerusalém, que se tornou uma cidade sanguinária. Uma cidade que não tinha mais justiça social, que não tinha mais amor pelo próximo. Uma cidade que muitos, infelizmente, prejudicava um, perseguia outro, matava um, matava outro. E esse povo era o povo de Deus. Era o povo escolhido do Senhor. E Jesus chama a atenção dessa cidade, alerta essa cidade. Ele alerta os moradores dessa cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Irmãos, é muito triste isso. Não era um povo estranho. Era o povo de Deus, que matava os profetas de Deus. E Jesus estava testificando essa maldade que eles faziam. E Jesus passou por várias ameaças. E uma delas é essa. No versículo 31 diz: Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Ele estava falando dele mesmo, da morte que ele sofreria em Jerusalém por essa cidade. Jesus recebeu várias ameaças de morte. Por quê? Porque ele era ungido de Deus. Ele era um apóstolo, era um profeta, ele era um evangelista, mestre e pastor. Jesus tinha os 5 dons do ministério, operando na vida dele. Jesus ministrava a cura, a libertação, a expulsão de demônios. Jesus estava salvando vidas. Pessoas estavam se convertendo. Pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados e voltando-se para Deus. Mas muitos daqueles que moravam naquela cidade, principalmente os religiosos, não aceitavam, como os fariseus, como os herodianos, como os saduceus, como Herodes, que queria matar Jesus, desejava matar Jesus. Inclusive deu até um recado para ele: Herodes vai te matar. E Jesus disse: eu não tenho medo dele. Eu vou continuar pregando o evangelho, eu vou continuar curando, expulsando demônios, e no terceiro dia eu vou ser consumado. Eu vou cumprir o que Deus me chamou para fazer. Eu quero dizer para você que tem ministério: se prepare, porque você vai ser perseguido pelos invejosos, por aqueles que são da mesma fé às vezes. Porque aqui, Jesus, lembrando, ele era um judeu. E ele veio para os judeus, e os seus não receberam, diz a Bíblia. O próprio povo de Deus, olha que coisa, o perseguiu, o ameaçou. E quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, muitos, inflamados com ódio, com ira, e contaminados por causa dos religiosos, disseram: crucifica-o, crucifica-o. Então quero dizer para você, você não tem que ter medo das ameaças do inimigo e dos levantes do inimigo. Continue pregando o evangelho, continue curando, continue libertando, expulsando os demônios. Em nome de Jesus. Ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Em nome de Jesus. Às vezes você que está aí com seu ministério parado, porque você diz: mas me podaram, eu não consigo exercer o meu ministério mais. Eu quero dizer para você, a responsabilidade do ministério, do talento é seu. Mas fulano me perseguiu, fulano está me impedindo de exercer. Ei, só tem aí? Mas preste atenção, você é ovelha? Você está debaixo da autoridade? Você se submete à autoridade, à sua liderança no Senhor? Amém. Se você se submete à sua autoridade, amém. Mas se porventura você
faz tudo isso, mas não deixa você exercer o seu ministério, Deus vai cobrar de você. É claro que há tempo para todas as coisas. Você está preparado para exercer o ministério? Porque tem um tempo de preparo. Se você já está preparado e estão te podando, estão te perseguindo, não quer que você exerça, ora a Deus. Deus vai te dar direção sobre isso. Jesus diz, se te perseguir na cidade, vai para outra. Então isso é muito sério, isso é muito profundo. E aqui Jesus falou abertamente, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. A Bíblia diz, irmãos, a respeito de Jezabel. Você pode ler lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 4. Jezabel matava os profetas do Senhor. Está escrito lá dessa forma. O Obadias, o mordomo, sabe o que ele fez? Ele conseguiu ainda salvar 100 profetas. Colocou numa cova e sustentou com pão e água. Graças a Deus por essas pessoas como Obadias, que tem abençoado os profetas de Deus, que defende os profetas de Deus, que ajuda os profetas de Deus. Mas tem aqueles que vão fazer de tudo para tirar o ministério da pessoa. E por causa de inveja, às vezes vê na pessoa um concorrente e não deixa a pessoa crescer. Inventa mentiras e calúnias e outras coisas mais. Eu ouvi um vídeo alguns anos atrás que é de arrepiar. Eu não vou citar o nome, mas um líder de uma igreja estava expulsando o demônio de uma mulher. Aí quando ele perguntou para o demônio falou, eu estou no líder tal e eu que uso aquele líder para operar sinais, curas. E o líder que estava expulsando aquele demônio disse, está vendo, igreja? Olha que está usando ele lá, mas vamos libertá-lo hoje. Tudo por causa de concorrência. Quem é espiritual discerne bem tudo. Eu vou dizer algo muito sério, pessoal. Quem já viu esse vídeo sabe de quem eu estou falando. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão. Irmãos, isso é sério. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir algo que Deus fez ao diabo. Irmãos, e por mais que eu não concorde às vezes com a doutrina, mas é óbvio que é Deus que está usando esse ministério de Deus. Isso é sério. E o povo é influenciado a acreditar nisso porque não tem maturidade espiritual. Satanás não pode expulsar Satanás, pessoal. E aí o que acontece? A pessoa não tem estrutura, irmão. Aí se perde. Pessoas que se converteram nesse ministério. Ah, é o diabo que está usando? Nossa, eu vou ficar mais aqui não. Então, eu fui curado porque o diabo usou ele, misericórdia. Não, vou sair dessa igreja. Tem gente que se desvia. Olha o estrago que é feito. Matadores de ministérios, matadores de ovelhas. Isso é sério. Mas graças a Deus que Deus tem os seus remanescentes, tem os Obadias aí espalhados pelo mundo afora. Graças a Deus que vão lá ver aquela pessoa que tem chamado, tem ministério, está jogada lá, ele vai lá e cuida daquela pessoa e levanta aquela pessoa. Desde que ela seja ovelha. Se for bode, tem que se arrepender e cair em si. Então isso é muito sério. A Bíblia diz de Doeg. Doeg era um dos pastores mais fortes de Saul. Para não ficar na minha palavra, você pode ler depois. 1 Samuel 22, versículos 16 ao 19. Irmãos, esse Doeg, o que esse camarada fez, irmãos? Davi, ele foi procurar o sacerdote, consultou a Deus através do sacerdote, ele recebeu pão, recebeu água e recebeu uma espada, porque ele estava sem arma. Porque Saul estava perseguindo ele. E diz a palavra de Deus que Doeg estava ali e ouviu tudo. Cuidado quando você for conversar de certos assuntos. O que dá a entender, e a Bíblia relata isso, Doeg estava ali. Quer dizer que Doeg não é de confiança. E ele era, pode confirmar lá, 1 Samuel 21, 7. Ele era um dos pastores mais poderosos de Saul. Mas não era de confiança.
Não é porque a pessoa tem um título de pastor, que é um líder poderoso. Às vezes é um fofoqueiro. Às vezes não tem ética. Às vezes pega algo que a pessoa comentou com ela em particular e vira tema de reunião. Que negócio é esse? São os doegues da vida. E quando Saul fica sabendo que Davi foi consultar a Deus, porque Saul não queria isso não, que Davi fosse consultar a Deus. E quando ele foi ajudado pelo sacerdote com alimento, com pão, com água, ele não queria. E também recebeu uma espada, uma arma, ele também não queria. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que têm títulos de liderança, de pastores, de obreiros, e por aí afora vai, que não quer ver a pessoa consultando a Deus, se dando bem, sendo alimentada, sendo ajudada. E Saul ficou tão nervoso com isso, falou: ninguém doa, ninguém se importa comigo, não tem ninguém que se doa por mim, porque eles ajudaram a Davi, mas eu não quero que isso aconteça, isso tem que ser impedido. Isso é seríssimo. O Saul não queria que o Aimeleque conversasse com Saul, ajudasse Saul, dava uma força para Saul. Vamos entender, trazer para esse lado, porque não era do ministério dele. Meu Jesus. Meu Jesus. É coisa séria. Se a pessoa está ajudando, não está falando mal, está criticando, glória a Deus. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho um grupo de WhatsApp dos membros da igreja. Até de obreiros. E às vezes acontece de eles colocarem uma mensagem de outro pregador. Examino, se não for de Deus, se tiver algumas coisas, já. Mas quando é, tranquilo, para mim não faz diferença nenhuma. Desde que seja uma palavra que edifique e tal. Desde que tenha discernimento. Agora, se tem algo que não bate, aí não, você já avisa a pessoa, ó, não coloca não. Porque tem gente que às vezes não tem estrutura. Impedir pessoas de conversar com outro ministério, proibir, ou porque saiu da igreja, não pertence mais a nós. Coisa séria. Isso não é de Deus, pessoal. E também não é de Deus a pessoa sair e ficar julgando lá o líder, criticando o líder. Quando estava lá, não criticava, né? Agora sai e fica falando mal. De onde comeu, de onde se converteu, de onde foi abençoado, recebeu palavra. Tem pessoas que estão matando o ministério dos outros, matando ovelhas, e não estão percebendo isso. E esse Doeg, quando o Saul fala assim, ninguém vai falar o que aconteceu, aí o Doeg fala, não, eu vi o Aimeleque ajudando o Davi. Deu pão, deu espada, ainda fez, ele consultou a Deus ainda, o ajudou a consultar a Deus. Meu pai do céu. Aí Saul disse, você vai morrer, Aimeleque. Pode confirmar isso que eu estou falando. Aí o Saul chega e fala assim, só porque você ajudou Davi, você foi contra mim, você vai morrer, você e toda a sua casa. Sabe o que aconteceu? Ele mandou os seus criados pegarem a espada e ferir os sacerdotes do Senhor. Só que eles não fizeram isso por temor a Deus. Eles não tocaram na unção de Deus, na unção que estava sobre aqueles homens. Aí o Saul falou, mas não tem ninguém que vai matar eles, que se doa por mim. Aí o Doeg falou, o pastor mais poderoso de Saul, não, pode deixar que eu mato eles. Matou 85 sacerdotes do Senhor. Ainda foi na cidade, destruiu a cidade deles, onde eles moravam. Imagine, matou homens e mulheres, crianças e meninos de peito. Irmão, isso é muito sério. Ele matou os sacerdotes do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. E apedrejas os que te são enviados. Você sabe qual foi o primeiro mártir? Estevão.
ele foi apedrejado. Sabe por quê? Porque foi um dos 7 escolhidos. Atos 6 diz isso. Para tomar conta da parte social da igreja. Ele era um homem cheio de fé do Espírito Santo e fazia sinais, milagres e prodígios no meio do povo. O povo começou a se converter. Aí os religiosos, os irmãos, começaram a se revoltar e se levantaram contra ele. Só que não conseguiram resistir às palavras que ele dizia, porque era usado pelo Espírito Santo. Aí eles subornam pessoas para inventar mentiras, falando que ele estava falando contra Moisés e contra Deus. E aí ele procura se justificar. Ele fala, não, escuta, ó, Deus levantou Abraão. Aí ele começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele começa a falar, irmão, de Moisés, até nos seus dias. Irmão, tinha um conhecimento muito grande das Escrituras. E ele está dizendo, inclusive, Moisés profetizou sobre o Messias, que era o Cristo, o nosso Senhor. E eles gritaram com raiva, xingaram ele, taparam os ouvidos, pegaram nele, expulsaram e apedrejaram ele até a morte. Você lembra que Jesus falou aqui? Eu vou ler. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Estevão foi enviado por Deus para levar salvação e morreu por causa disso. Infelizmente e literalmente falando, tem muita gente que vão morrer por causa de Cristo. Outros vão ser presos, outros vão ser perseguidos, outros vão ser torturados. Tem coisa que os jornais não noticiam, a não ser sites cristãos. Eu quero dizer para você, irmãos, cumpra o ministério que Deus te deu, em nome de Jesus. Mesmo se vê ameaça para Jesus aqui, ele falou, vai dizer aquela raposa que eu vou continuar servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Eu não vou parar, não. Eu vou cumprir o que Deus me deu. E Jesus falou, essa casa vai ficar deserta. Se estou confiando nesse templo, na placa aí, vai ficar deserta. E outra coisa, vai chegar um momento que vocês vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está querendo dizer, vai chegar um dia que vocês vão querer um profeta, um pastor, um obreiro, um membro cheio do Espírito Santo para levar a palavra, dar um testemunho, orar por vocês. E vocês vão sentir falta disso. Aí vocês vão dizer, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, eu poderia citar outros exemplos, de Jeremias e de outros. Mas eu creio que Deus falou ao seu coração. Não deixe nada parar você. Você que tem um chamado de Deus, você foi chamado pelo Senhor, você é um escolhido do Senhor para servi-lo. Não importa onde seja, mas seja fiel no seu dom, seja fiel no seu talento, multiplique. Em nome de Jesus Cristo. Obedeça a Deus. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Em nome de Jesus, se sujeita às autoridades constituídas na igreja. Muito importante. Mas no Senhor e na palavra. Se for fora da palavra, você não tem que obedecer. Em nome de Jesus, e exerça o seu ministério. Se você já está preparado, glória a Deus. Se não está, espera o momento certo. Em nome de Jesus. No demais, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em um nome de Jesus.